E que tal falarmos sobre memórias de infância? Algumas lembranças surgem do nada. Um cheiro, um som, um lugar. E somos transportados para outro tempo, outro espaço, outro eu. Dias em que tudo parecia maior, mais intenso, mais urgente. Brincadeiras que se transformam em pequenas aventuras. A primeira amizade, o primeiro medo, a primeira conquista. Momentos que nos moldaram sem que sequer percebêssemos. Hoje vamos mergulhar nesses instantes, risos que ficaram, descobertas inesperadas e aquelas pequenas coisas que ainda hoje fazem parte de nós. Preparem-se para revisitar aquilo que todos carregamos dentro de nós, mas que, por vezes, esquecemos. Quais é que eram as brincadeiras que vocês e jogos que vocês se lembram, tipo, que mais marcaram a vossa infância? Para mim foi futebol. Eu acho que não foi muito diferente disso, porque eu sempre fui um rapaz que gostava dessas atividades mais de desporto, dessas coisas todas. Foi sempre futebol, à rua, jogar com os amigos e depois ficava nervoso com eles, ficava chateado e pronto. E também eu acho que eu acho que para mim era só que me marcou mais. Mas imagina, nunca brincaste sem ser apenas futebol? Ah, já. Mas sabes que eu acho que havia dois grandes grupos. Havia o grupo dos rapazes que passavam a vida toda a jogar futebol Yeah. e depois havia o grupo de todas as outras pessoas que iam mudando. Primeiro foi os berlindes, depois foi cartas Pokémon, depois foi não sei o quê. Mas não a sei maior quê. parte dos intervalos era a jogar às escondidas, aos 15, e depois outros jogos que derivavam tudo das escondidas e da apanhada. Eu não gostava de jogar aos 15 porque eu não conseguia perceber muito bem qual é que era a lógica do jogo. Também via o jogo da lata, que eu acho que é preciso chutar uma lata, uma bola qualquer, só que eu também não percebia. Eu, por acaso, no ATL, que foi do meu primeiro ao quarto ano, nós tínhamos uma espécie de loja que era a vender pulseiras e as pulseiras eram vendidas, tipo, a moeda de troca eram bugalhos apanhados das árvores. Só que as pessoas que tinham mais bugalhos eram os mais ricos, obviamente. E então nós fazíamos competição de quem é que vendia mais e de quem é que tinha mais bugalhos. Olha, desculpa, mas o que é o jogo dos 15? É uma mistura de escondidas com apanhada. É assim. É derivados. Yeah. Ninguém sabe, mas toda a gente tenta. Acho que só podias dar 15 passos, não era? Não, era 3 por cada rodada. Não, Ah. era 15. Não, tu davas 15 Não. e depois a pessoa que estava a apanhar barra a tentar encontrar as pessoas é que dava 3 em cada. Não, o 15 era a contagem, porque eles iam contando 15, 14 e nós tínhamos de tocar Mas na eu acho que pessoa. havia diferentes versões. Cada Ok. pessoa Ou fazia seja, como queria. É daquelas coisas que ninguém sabe, tipo o Uno, ninguém sabe as regras. Não, toda a gente sabe as regras, mas ninguém quer cumprir as regras. Yeah, acho que é mais isso. Não, mas há pessoas que não sabem mesmo as regras. Mas, por exemplo, Mas o mais fixe é jogar sem as regras. O mais fixe é jogar com regras a mais. pois. Não, Regras Não, inventadas. olha, o debuff. não. Não, mas eu por acaso eu comprei. Quer dizer, acho que a minha mãe deu-me a minha irmã um Monopólio dos batuteiros. Eu acho que esse Monopólio é muito mais interessante que o original, porque tu podes fazer o que tu quiseres, desde não seres Não, é isso. apanhado. Eu acho que os jogos têm alguns jogos que temos que cumprir a risca. Se não fizermos, ficar a perda da piada porque depois começa toda a gente a dispersar. Mas há outras que se nós inventarmos e pusermos regras por cima, fica com muito mais piada. Sim, principalmente se ficarmos com vantagem, não é? Para os outros. Acham que as brincadeiras neste momento são diferentes daquilo que nós jogávamos quando éramos mais novos? Sim, neste momento são Clash Royale, Brawl Stars. Fortnite. Não, a brincar, mas eu acho que neste momento as crianças estão a receber todos os aparelhos eletrónicos mais cedo. E isso faz com que as brincadeiras deles hoje em dia sejam todas muito mais acerca disso. Nós falámos já em berlindes, em cartas Pokémon, em tudo, todas essas coisas. E neste momento, eu acho que eles, com a idade que nós tínhamos, não falam nada dessas coisas. Quer dizer, há 2 ou 3 brincadeiras que se calhar eles fazem, mas as outras eu acho que parte muito também do telemóvel. Mas eu acho que isso depende, porque sim, claro que o telemóvel e os eletrónicos influenciam, mas por exemplo, nas escolas, as escolas agora já não permitem ter telemóveis. Eu por acaso, da semana passada, não, no mês passado, quando estava à espera para vir fazer o podcast, eu estava sentada à frente do pavilhão e estavam umas raparigas a pegarem chapéus de chuva e a saltar de cima de um banco para ver se conseguiam voar isso. Acho que isso resume basicamente o que é a infância, só fazer... Pronto, É só ter fa- criatividade. Exatamente. E, portanto, eu não acho que já não brincam como nós brincávamos. Claro que nós também antes não estávamos focados ao final do dia a ir jogar no telemóvel, mas na escola acho que continua a haver esse espírito de brincadeira. Eu acho que hoje em dia muitas crianças são influenciadas pelos próprios youtubers de hoje em dia.
Porque antigamente os youtubers do nosso tempo, pelo menos, quando eu era mais pequeno, vamos dizer assim, porque dessa forma que eu falei parece ser muito velho. Mas, pelo menos do meu tempo, era uma coisa assim de outro mundo de hoje em dia. Porque os vídeos que a minha irmã assiste, que a minha irmã tá no sexto agora, é muito diferente do que eu assistia em 2014, por exemplo. Sim, as tecnologias acho que mudaram muito a forma como a infância é vivida. Vocês lembram-se quando é que receberam o vosso primeiro telemóvel? Sim, o ano passado. Foi pai no 6, 7. Não, eu tinha um no 5º ano, mas ele não funcionava. Ele só dava para ligar aos meus pais e para jogar uns joguinhos. Tu lembras? Eu lembro. Tu lembras? Faltava sempre a jogar no meu telemóvel também, que ele não tinha nada de especial. Mas depois recebi pai no 6º ano ou no 7º no Natal. Fiquei muito feliz. Eu tinha na primária, mas era só mesmo para jogar, mas eu não ligava. Depois no 5º e 6º ano é que deram mesmo o telefone. Mas era um evento em grande. Ganhar o Yeah, primeiro telemóvel. Foi as pessoas apareciam Hoje com o em dia, se telemóvel não na tiveres um escola. telemóvel, quando estás na infância, naquela parte do jardim de infância, já é... No jardim de Por infância. Por acaso, Sim, eles têm todos e o telemóvel bem tablets, cedo. No jardim de A minha irmã infância. recebeu o telemóvel Ia mais bem. cedo do que eu recebi quando tinha a idade dela. Eu acho que é portanto. gandagos. Tipo, o tablet, imagina, aquelas pessoas que têm um tablet em casa e usam e depois quando estão em casa podem ir, não sei o quê, as crianças têm um tablet, ok, é uma coisa, mas o telemóvel e levarem para a escola, ainda bem que agora está proibido, mas... E até nos restaurantes, tipo, às vezes vemos famílias em que os miúdos estão a ver o tablet em vez de estar a conversar. Isso é impensável. Na minha família, se nós estivermos num restaurante ou até à mesa de jantar, se alguém pegar no telemóvel é logo um problema. E eu acho bem que nós mal vemos os nossos familiares, porque estamos aí todos na escola, portanto depois temos de falar com Também não eles. precisas propriamente pegar no teu telemóvel, basta olhar para a mesa do lado e está lá uma criança com o telemóvel à frente com uma daquelas canções todas... Sim. Acho que nós também podemos falar sobre como o Covid-19 afetou de alguma forma a nossa infância, porque pelo menos a Jacinta, o Rafael e eu tivemos pai no 6º ano. Sim, Covid. do 6º para o 7º, sim. E é assim, a nós se calhar não influenciou tanto, mas eu sinto que a minha irmã influenciou um bocadinho essa geração, porque eles apanharam o Covid assim numa altura em que eles estavam a aprender a ler, portanto acho que afetou um bocadinho, não sei, a educação deles. Eu acho que a mim não me afetou a educação, mas afetou muito a parte de socializar, porque quando foi a pandemia, eu estava no 4º ano e eu, desde o 1º ao 3º ano, que queria sempre fazer as atividades do 4º ano. Eu tive 3 anos a esperar que as atividades se concretizassem. Cheguei ao 4º ano, vamos todos para casa. Yeah, eu tenho memória da Matilde quando estávamos no Covid e chegar à sala, ela estava sentada na mesinha pequenina com o computador à frente com a professora dela e eu descobri que não iam nem ter festa do final, nem iam ter diploma, nem iam estar Fiquei todos juntos. muito E ela triste. ficou bem triste. Eu só me lembro que o meu pai obrigava-me, a mim e a minha irmã, a fazer aquelas aulas do estudo em casa, inclusive as de Sim. educação física. Aquilo era ridículo, mas pronto. Mas eu tinha lá um caderno a dizer estudo em casa, não, hashtag estudo em casa, Sim, com as legal. disciplinas todas, a fazer tudo bem feito. Acho que aquilo não serviu assim de muito, mas achei importante a iniciativa de fazer isso para não... Foi uma coisa que mudou um bocado as nossas vidas, mas eu acho que trouxe muitas memórias que eu, por exemplo, eu do 5º ano não tenho assim tantas memórias, tenho algumas que me marcam mais, não é? Mas, por exemplo, do 6º ano eu tenho muitas memórias no que toca a socializar com pessoas. O que é estranho, que nós estávamos em casa e eu tenho memórias quando é que joguei este determinado jogo por telemóvel ou por computador com estas pessoas, quando é que fiz estas chamadas entre as aulas, das próprias aulas online com as pessoas. Eu tenho memória de imensas coisas que eu penso, ok, mas nem no 7º, nem no 5º ano, que foi os intervalos que nós estávamos propriamente na escola, eu tinha. E eu acho que é porque foi um momento realmente marcado e diferente. Não sei, e espero que nunca mais vamos ter algo assim nas nossas vidas. E portanto eu acho que isso também cria memórias que vão ficar e também cria personalidades. Eu acho que muito de mim mudou com essa experiência. Sim, Qual é que era, desculpa, qual é que era o vosso momento favorito na escola? Por exemplo, eu lembro muito das festas, que eles convidavam toda a gente e que havia sempre insufláveis, era sempre um momento de convívio maior e contacto com pessoas diferentes. Sim, toda a gente esperava até o final do ano para vir a festa de final do ano. Eu gostava Lá bué está, essa foi a festa que eu perdi. Não, eu gostava bué, era tipo de saber sempre que nas festas nós também participávamos, nós enquanto alunos participávamos, eu gostava bué dos espetáculos e saber o que é que as pessoas iam escolher para nós e quais é que eram os papéis que iam dar. Nós estávamos sempre bem ansiosos, será que eu vou fazer parte desta música, será que eu vou fazer parte deste espetáculo? Sim, eu adorava o Homem das Castanhas e o Homem do Algodão Doce. E
Sim, aquilo era um bocadinho caro. Quer dizer, não era caro, mas fogo, eu queria comer. Eu adoro castanhas, então eu queria só gastar dinheiro naquilo, mas. Eu não consegui saborear muito bem essa parte das festas aqui das escolas de Portugal, porque eu vim de outro país. Agora é isso já, um português bem dizido, como costumo eu falar. Português. Mas é um país muito diferente daqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vim do Japão. Pois. Como é que foi a tua É. infância lá? Olha, completamente diferente daqui. eu Vocês vou tinham dizer aquelas assim. mochilas. Sim, tínhamos. Isso é muito Que fixe. mochilas, que mochilas. Quadrado. Era, posso era mais explicar. mochilas, tipo, quadradas. Aí depois, tipo, o fecho da mochila não era em cima zíper. Era tipo uma coisa de metal que tu fechavas assim, tipo, era reto. Aí depois tu, tipo, te fechar pro lado para depois a mochila fechar. Que é como se fosse uma coisa de metal ou tipo um cadeado. Fechavas e depois, tipo, aquilo não abria mais. E lá no Japão não havia essas coisas tipo de festas. A única coisa mais importante que havia era formações nada. Esqueci-me do nome. As formaturas. Ah, yeah. As formaturas. As formaturas era a coisa mais importante assim do japonês que podia haver como festa lá no Japão. E festas assim havia, mas só que não havia coisas tipo, por exemplo, insufláveis. Era uma coisa mais direita, vamos dizer assim. Porque pelo menos na festa, uma festa assim, que houve mais interação entre as pessoas, houve só a vender mochis. Não sei se você sabe o que é mochi, aquela massa de arroz. Houve só a vender mochis e houve uma tenda onde havia tipo chás e bebidas. Mas ficaste lá até que idade? Eu fiquei lá até os meus 13 anos. Eu vim em 2022, aí eu fiz o oitavo cá, e no sétimo eu fiz Então, lá. Tu apanhaste o Covid. Desculpa, é que eu fiquei com curiosidade agora. Tu apanhaste o Covid no Japão. Sim, apanhei. Como é que foi o Covid no Japão? Isso é bem interessante. Estamos a desviar um bocadinho, mas a tua co- memória do Covid no O Japão. Covid do Japão foi um susto completo, porque porque do nada nós ficamos ali a saber que tínhamos que ficar em casa presos por muitos meses e havia filas para entrar no supermercado, tipo, Houve a Como crise é- do papel higiênico. é como houve isso, aqui. houve. A crise do papel higiênico, houve a crise tipo de lenços também, que as pessoas ficavam desde as 5 da manhã à espera que o mercado abrisse para entrar dentro do supermercado para comprar essas coisas. E só uma pessoa da família que podia, só o pai ou a mãe que podia ir comprar essas coisas. Mas ninguém podia sair de casa. E era máscara todos os dias, mesmo dentro de casa. Mesmo dentro de casa. Mesmo dentro de casa de máscara. Nós em casa era só quem tinha Covid, pelo menos em minha casa, estávamos todos sem máscara, quer dizer, estávamos todos, nós comíamos juntos e assim, depois só punhamos máscara e internávamos dentro do nosso quarto quem estava com Covid. Sim, eu fiquei com Covid. Quando a minha família não tinha, fiquei 2 semanas trancada dentro do meu quarto e só podia falar a 1 metro da porta com eles a 1 metro do outro lado da porta. E eu fiquei com Covid quando toda a gente já tinha tido e obrigaram-me a fazer as tarefas diárias como limpar a casa e pôr a louça na máquina e tudo na mesma porque já toda a gente tinha tido. É verdade, estávamos Pois. imunes. E vocês, tipo... Eu lembro-me quando apareceu a vacina, houve ganda... Eu não sei, as pessoas todas queriam dizer que foram vacinadas. Então estava toda a gente a meter nos stories do Instagram. Não sei porquê dizer que tinham sido vacinadas. Vocês não se lembram disso? Eu lembro. Não, eu nunca vi isso. Eu lembro-me que as pessoas já levei a vacina, como se isso fosse alguma coisa de especial. Nessa mas altura eu ainda não tinha telemóvel. ainda bem, às Nem, vezes... nem eu, às vezes descansa, não é nem eu. preciso. Então, mas, ok, eu fiquei interessada por tu vires do Japão. Eu acho que nós podemos pegar nisso para comparar um pouco as memórias de infância. Achas que há algum, não sei, quando eras pequena havia alguma atividade que a malta lá do Japão faz, ou visitam alguns sítios, ou alguns festivais diferentes daqui que... Ok. Achas interessante comentar? Epá, eu no Japão fui a festivais de terrinhas, assim, tipo, pelo menos da minha terra fui a bastante. Aqui em Portugal ainda não consegui experimentar muito bem, mas eu acho um bocadinho diferente daqui, porque lá no Japão os festivais não haviam concertos, e aqui há. É uma coisa super interessante que eu acho. Álvaro, eu tenho uma pergunta. Aqui nós temos algumas comidas típicas que lembram a nossa infância. Eu acho que são bastante diferentes da tua e eu queria que tu dissesse algumas. Ia bem isso. Uma comida de infância.
que eu adorava comer, se eu pudesse comer, eu comeria todos os dias, era o caril. Caril? Caril. Caril. Mas Caril não é de Eu não Japão. ia pensar nisso. Não. Mas, não, eu sei, mas só que há uma forma japonesa de fazer. É, pronto. acho que já vi isso. Mas tipo, pronto, é que há... São mesmo, forma de fazer é a mesma, pronto, é a mesma. Mas só que há um toque que os japoneses colocam que, por exemplo, os indianos não colocam. A tua família é brasileira, não é? Sim, Vocês tinham uma mistura entre comida brasileira e japonesa, ou não? Sim. Ok. É porque eu lembro, nós também, em minha casa sempre tivemos... as minhas memórias é o meu pai a inventar completamente e a fazer misturas entre comida francesa. Depois ele, como viveu na Itália, era italiana, depois portuguesa, depois... Olha, mas ficava sempre bué da Sim. bom. Mas aquela comida que me marcou, e a Matilde vai dizer que sim, que foi... quando começava a ficar frio, ainda há pouco tempo falámos disso, que era a altura que começa a ficar frio não era todos os domingos, de todos os meses, ou pelo menos havia pelo menos um domingo que era cozida à portuguesa. E o que é que Isso é a nossa memória de infância. Por isso é quase tradição da família. é quase, mano, é tão memória que é quase tradição, que era cozida à portuguesa no domingo. E nós antes íamos buscar e depois começámos, porque havia aqui um sítio em Fátima que fazia que era muito bom, mas depois começámos a fazer. E acompanhado sempre de tartes de morango, era uma tarte de morango para todos. E era sempre, é quase tradição. É daquelas coisas que eu adoro. E quando chega a esta altura eu já só peço, tipo, cozida à portuguesa em minha casa. A cozida à portuguesa é... Com tarte de Cozida à morango. portuguesa em minha casa é mesmo só quando são aqueles eventos mesmo especiais. Mas é por acaso uma comida de infância que eu fico mesmo triste de nunca mais poder provar era a canja da minha avó. Que ela fazia de uma forma que a minha mãe nunca conseguiu reproduzir. Está mesmo perto, só que não consegue. Só que eu gostava tanto. E nunca, pronto. Nunca Eu não voltei sei, a acho provar que uma outra vez. comida que marca também todas as crianças, acho que é massa com salsichas. Acho que é o básico, mas que qualquer criança se lembra. Por acaso, a mim nunca me marcou, mas eu acho que também lá está o Rafael estava a dizer, o nosso pai não fazia nada. Exato. Sim, o meu Nada pai era muito simples. diversificado. Então, para mim, arroz com atum, massa com atum, tudo com atum. Isso para mim resume a minha infância. E pronto. mas assim, agora eu vou falar de uma comida japonesa mesmo, porque eu falo de uma comida indiana. Uma comida que marcou foi o Chizu Gyudon, que se chama, é assim, o nome que marcou a minha infância. Isso é um pote de arroz, aí depois em cima coloca uma carne de vaca, aí mais por cima coloca queijo. Uma mistura de queijo cheddar, queijo, sei lá, era uma mistura de bué da bom. queijo. Eu adoro queijo. Aí depois tu misturavas aquilo, Queijo derretido. sim, depois misturava aquilo e depois ficava muito saboroso. Que é, pronto, uma mistura de muitas coisas. Ok, malta. E sobre medos e pronto, coisas que nos metiam medo quando nós éramos pequenos, só que ultrapassámos de O alguma monstro. forma. Que monstro! Estava sempre debaixo da cama e a minha cama nem tem parte de baixo. Número 1, havia o monstro. Número 2, os lençóis e os cobertores são tipo o escudo do monstro. Sim, o Se tu fores para escudo. debaixo Quando eu dos ouço um lençóis, tipo, barulho, sim, que o O provavelmente monstro é já a não minha faz mãe. nada. Sabes, à pala disso, uma vez eu tinha tanto medo desse monstro debaixo da cama que eu meti-me debaixo dos lençóis, acordei à meia da noite asfixiada, assim, tipo, sem ar. Foi Eu acho horrível. que uma coisa que é geral, acho que ninguém consegue dormir com o pé fora dos lençóis. Mano, Ah, não. eu consigo dormir com o pé fora dos lençóis. Não, mas assim, o monstro Não. puxa-te. Quando era pequenino, não. Mas agora, tipo, é quando está uma mistura entre calor e frio, que é depois o pé fora assim, não Ok, tens nem sim, calor nem sim. frio. Eu vou Mas quando partilhar- era pequeno tinha de ser todo, só o carinho é que saía. Vou partilhar convosco um trauma de infância. Eu não sei se vocês dormem tipo camão fora da cama. Não. Mas eu lembro quando era pequena, eu vi uma história que era tipo uma pessoa estava a dormir na cama. Isto é inventado, mas pronto. E sentiu a lamber a mão da pessoa. E achava que era o cão, então foi à casa de banho, só que o cão estava morto e estava escrito no vidro com sangue. Os humanos também lambem. Eu fiquei traumatizada. Credo. Eu não consigo meter a mão Isso foi a assim. tua infância. Foi traumas, assim. Exato. Pronto. Eu acho que uma coisa também que nós fazíamos muito era quando, tipo, estávamos sozinhos num lugar, aí depois quando apagávamos a luz, nós, tipo, saímos Já a correr víamos. para o escuro não nos apanhar. Ou por uma coisa que ia nos apanhar. Eu lá até está. hoje faço isso. Eu Não também. consigo ir à cabo sozinha. Eu não Tenho consigo. que começar a correr cá para cima, não dá. E também há uma moça, não sei se conhecem a história da Abigail, da Área 51. Mas era basicamente uma moça que era filha de um cientista da Área 51, isto também deve ser tudo inventado, e ela foi submetida a experiências feitas por ele e ficou toda desfigurada. Então há uma imagem dela, se pesquisarem na net, que ela é mesmo feia. Eu sempre que fecho a luz, eu tenho medo que seja ela. Tu tiveste uma infância um bocadinho perturbadora. Yeah. Eu também tenho um trauma de infância que é muito característico meu, mas provavelmente vocês não têm, que era,
eu antes achava que os médicos não tinham capacidade de saber se nós estávamos vivos ou mortos. E uma pessoa, quando era encontrada no chão, sem respirar, vá, digamos assim, era considerada morta e ia para o caixão. A ti estar a dormir era estar morto. Então, calma. Então, Tu não dormias com medo dos quando- médicos? eu tinha medo que os médicos me encontrassem a dormir ou desmaiada, me pusessem dentro de um caixão e depois eu acordasse e como o caixão está debaixo da terra, eu não consigo Yeah. fazer Yeah, barulho. eu também tinha Eu medo de tinha ser muito enterrada medo viva. de ser enterrada viva. Eu não sei se vocês já fizeram, mas pelo menos quando eu ficava sozinha em casa com a minha mãe e ela adormecia, eu tinha medo que ela morresse, então eu ia sempre com o dedo ver se ela estava a respirar, Não. sentir a respiração. Eu nem queria que ela acordasse, eu nem passava perto dela, que é para não. fazer as minhas coisas. Era só uma bufetada que apanhava assim na nuca. Imagina estás a Imagina os dormir. teus pais acordarem com o dedo teu no nariz deles. Isso é horrível. Ok, malta, vamos fazer aqui uma coisa. Se vocês pudessem falar com o vosso eu de criança, o que é que vocês diziam? Assim curtinho, o que é que vocês lhes diziam? É muito diferente. Porque nós ganhamos mais responsabilidade conforme vamos avançando na idade. E quando eu era criança, pensava que essa responsabilidade nunca ia chegar. Porque quando vamos chegando mais perto dos 18 anos, uma coisa aperta. Eu falaria para ele, tipo, ficar preparado que depois vai ficar difícil. Eu dizia para ela começar a ser menos antissocial e começar a fazer mais amigos, porque eu sofro com isso agora. E se ela já desde pequena começasse já a tentar fazer amigos com mais facilidade, também era um bocadinho mais fácil. Mas sim, também avisava que o futuro não são só rosas, portanto. Eu diria que o que ela pensava era verdade, porque normalmente as crianças querem sempre crescer. Quando têm 8 anos ou 6, querem sempre. Eu quero ter 18 anos para ser maior, quero ser adulta. Eu acho que era uma criança diferente e eu todos os dias que ia para a cama começava a chorar e dizia à minha mãe, eu não quero crescer. Eu não quero. Tipo, e agora eu vejo que para onde fazemos 18 anos e mete um pouco de medo, tipo, eu quero voltar a ser criança, não quero ter responsabilidades e Eu por acaso a vida não era penso mais nada fácil. assim, eu só quero viver a vida adulta. Não sei, já tivemos os nossos tempos de criança e depois quero viver a vida adulta, que é para depois ter saudades de ser O que eu criança. diria também vai um pouco ao encontro da Jacinta. Eu diria ao meu eu de criança, aproveita. Porque Também. completamente. Sim. Sim, eu diria, não só aproveita, mas segue os teus sonhos. Porque eu sinto que enquanto criança todos tínhamos nossos sonhos ou tínhamos aquelas coisas que queríamos muito fazer e agora chegamos a uma fase da vida que temos imensas Deixamos coisas completamente os e nossos que não sonhos. há. E lá era muito mais fácil, quer dizer, nem que fosse na nossa imaginação. Portanto, Exato. eu diria mesmo, faz aquilo que queres, não tenhas medo, vai aos teus sonhos, faz tudo e não tenhas medo do que os outros pensam. E experimenta muita coisa para. Pronto. E porque muitos de nós temos o nosso eu de infância para aproveitar a vida e ver os seus sonhos, eu acho que eles também nos diriam isso a nós. E eu acho que nós, mesmo no nosso presente, temos de continuar a aproveitar a nossa vida e viver os nossos sonhos, porque daqui a alguns anos, o nosso presente, vão ser nossas memórias. E, portanto, nós, ouvintes, todos os alunos da escola e professores, vivam as vossas vidas, realizem os vossos sonhos, sejam para vocês próprios aquilo que gostavam que qualquer familiar vosso ou amigo vosso fizesse e fosse para si próprio, porque o hoje são as memórias do amanhã. Obrigado a todos por terem ouvido e até ao próximo episódio. Tchau! Tchau!